a gente vive num embate entre comer bem, que é um prazer, mas comer com qualidade. Para quem trabalha na produção de alimentos, seja industrial ou seja na gastronomia, é importante para o futuro que se desenvolva cada vez mais a capacidade de produzir alimentos que sejam muito palatáveis, mas com qualidade. Professor, muito obrigado primeiro pela presença. Obrigado. Eu gostaria de ouvir do senhor quais são os seus focos de pesquisa e, num segundo momento, para onde a alimentação está indo. Muito bem, obrigado pelo convite. Meu foco principal de pesquisa é entender como é que o cérebro controla a fome e como que o cérebro controla o quanto que nós gastamos de energia. A equação entre fome, o quanto que você come e o quanto você gasta de energia é o que acaba resultando no seu peso. Um dos problemas que nós estamos enfrentando hoje é que as alimentações mais contemporâneas, que são muito densas em energia, muito ricas em gordura, em carboidratos simples, elas acabam danificando neurônios da região do cérebro que controla a fome e o gasto energético. E com o passar do tempo, com os neurônios danificados, as pessoas passam a comer quantidades cada vez maiores de alimentos e esse equilíbrio é perdido. E a partir do momento em que você perde o equilíbrio entre o quanto você come e o quanto você gasta de energia, você ganha peso. Então, entender como esses neurônios funcionam é fundamental para a gente tentar desenvolver no futuro métodos melhores para se tratar a obesidade. Guardadas essas observações sobre a alimentação e como ela tem essa conexão com a nossa questão cognitiva, gostaria de saber se há no mercado, se o mercado está se preocupando com isso, se tem alguém pensando na alimentação dessa forma que o senhor está falando. Sim, existem vários exemplos. Eu vou citar um que eu acho que é interessante, que é uma história que começou há uns 30 anos atrás, com pesquisadores que trabalham na área mais básica. Você sabe que pesquisador que trabalha em área básica, eles têm alguns modelos muito interessantes. Tem gente que trabalha com drosófila, que é aquela mosca, tem gente que trabalha com bactéria, e tem um grupo de cientistas que trabalha com um vermezinho chamado C. elegans. Esse pessoal, há uns 30 anos atrás, eles publicaram artigos mostrando que se você diminuía o aporte energético dado a esse organismo, a esse vermezinho, ele vivia mais. E quando eles reduziam mais do que 50% do aporte energético, esse animal quase que dobrava a expectativa de vida deles. Isso foi publicado naquela época e chamou muita atenção, porque passou a se acreditar que se fizesse restrição energética para qualquer organismo, você poderia melhorar as condições de vida e aumentar a expectativa de vida. Nos anos subsequentes, isso foi testado em várias espécies. E até recentemente, agora 2012, fizeram em macacos, rhesus. E o que é interessante é o seguinte, quanto mais simples o organismo, mais você consegue ganhar em expectativa de vida restringindo o alimento. Quando você chegou no macaco, eles viram que o macaco não ganhava muito mais em expectativa de vida, mas ganhava em qualidade de vida. Então, hoje nós temos um conceito que restrição calórica tem um potencial muito grande para melhorar a qualidade de vida de seres humanos. Não existe nenhum estudo grande com seres humanos fazendo restrição calórica, mas existem propostas dietéticas para se tentar chegar nesse fim. E existem dietas hoje que são vendidas no mercado que têm como propósito reduzir o aporte calórico mantendo a qualidade da alimentação. E o que os estudos com esse tipo de dieta mostram é que, de fato, a qualidade de vida deve melhorar porque você melhora condições metabólicas gerais do organismo do indivíduo. Esse nível de informação, que é um nível quase sofisticado, eu diria, de que forma ele pode chegar até a população e até os fornecedores de serviço, né, os restaurantes, bares e tal, para que produzam uma alimentação mais balanceada? Isso tem que ser divulgado. Assim, o ponto principal é que durante muitas décadas a ciência era algo isolado, o cientista era o sujeito que estava dentro do laboratório e que nunca vinha a público numa linguagem acessível conversar com a população. Isso mudou muito, ficou muito claro para os cientistas, para as universidades,
que trazer as informações daquilo que é produzido dentro da universidade e dentro dos centros de pesquisas é importante, porque, na verdade, no mundo inteiro, quem paga a pesquisa é o governo e, em algumas condições, a indústria também. Então, a gente precisa trazer essa informação. Eu acho que é necessário ter eventos, ter formas de divulgação pela internet, pela televisão. Quer dizer, o público tem que ter acesso de qualquer tipo de informação e de avanço o mais rápido possível e, principalmente, a informação correta. Exatamente isso que eu queria ouvir do senhor. Que dicas o senhor daria para quem trabalha no setor de alimentação e bebida? Quer dizer, como que ele... Primeiro, as dicas próprias do senhor. Sim. E depois, como que ele chegaria a esse nível de informação? A gente vive num embate entre comer bem, que é um prazer, mas comer com qualidade. Para quem trabalha na produção de alimentos, seja industrial ou seja na gastronomia, é importante para o futuro que se desenvolva cada vez mais a capacidade de produzir alimentos que sejam muito palatáveis, mas com qualidade. Qualidade significa ter a quantidade certa de fibras, ter a quantidade certa de carboidratos e o tipo certo de carboidrato, a quantidade e o tipo de gordura, para que o alimento tenha sabor, porque é isso que o público quer, e ainda assim traga algum tipo de benefício para o consumidor. O senhor acha que ambos, né, tanto o público consumidor quanto os nossos fornecedores de serviços em alimentação, vão ter essa noção de que é preciso reduzir a quantidade calórica, ou isso ainda vai enfrentar uma cultura brasileira muito forte? Não é só brasileira, é uma cultura mundial muito forte. A cultura é muito forte porque boa parte do tipo de alimento que não nos interessa do ponto de vista de saúde, ela é muito difundida pela mídia e ela é cultural em alguns países que são fortes culturalmente hoje no mundo, e eles impõem um pouco a sua cultura. Como, por exemplo, que alimentos são alimento americano. A grande mudança os refrigerantes. Muita gordura saturada em sanduíches ou outros tipos de alimento fast food que é produzido. Então, a gente vai ter que trabalhar devagar. Da mesma forma que não foi tão rápida a introdução dessa cultura americana, nós vamos ter que fazer um pouco do caminho inverso. Voltar a alguns tipos de alimentos um pouco menos modificados, alimentos mais próximos do in natura, e quando forem modificados da forma correta. E eu acho que isso é uma área que a indústria tem muito a aprender e muito deve se trazer de benefício no futuro. Seria essa um dos principais conselhos, uma das principais dicas que o senhor daria aos, por exemplo, empreendedores em bares e restaurantes? Quer dizer, trabalhar mais com alimento in natura e menos com processados? Como tudo depende de desenvolvimento tecnológico, tanto na tecnologia de se preparar o alimento, como de se produzir o alimento, eu acho que uma área que seria interessante investir, na minha opinião, é produzir alimento com sabor muito bom, mas com propriedades nutricionais que sejam boas para a saúde do ser humano. Na hora que a gente conseguir atingir esse equilíbrio, a gente vai ter coisa gostosa para comer e ajudando a nossa saúde. De uma maneira geral, o senhor vê uma mudança na alimentação mundial hoje em relação a alguns anos passados? Porque não é uma questão só de hábito, de cultura, de hábito ou mesmo de educação. Tem a ver com commodities, com preço de commodities, com sazonalidade, com uma série de coisas. Há uma mudança na tentativa de se chegar a uma alimentação melhor no mundo inteiro? Eu acho que ainda existe um nicho bom, mas a massa, a produção massificada de alimento ainda não entendeu o recado. Eu acho que existem pequenos nichos surgindo de pessoas e de grupos e de empresas que entendem que isso vai trazer benefício no futuro, e é um primeiro passo que tem que ser dado. Então, eu acho que isso precisa ser um pouco mais difundido para que você possa produzir o grande alimento para a grande parcela da população de forma correta também. A tecnologia hoje pode ser um aliado nessa questão da divulgação? Não estou falando só em redes sociais, em internet e tal, mas como uma pressão social, inclusive, para combater os grandes trustes e os montantes de dinheiro que querem produzir os alimentos mais rentáveis e não aqueles que são mais saudáveis. É o público que manda. Quer dizer, o que move a indústria é o que o público quer.
Então, quanto maior a parcela do público que entender que o tipo de alimentação é importante para melhorar a qualidade de vida deles e talvez até aumentar um pouco a quantidade de vida, aí a cobrança vai ser cada vez maior e a indústria, obviamente, vai se moldando a essas necessidades que vão surgir. Então, informação é a base de tudo, educação e informação. Esse é o nosso caminho. Essa é a dica do professor Lício Veloso. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no CIA e deixar as portas abertas para o que o senhor quiser. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado.